Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Vamos ver agora a distância entre dois pontos. Dados os pontos A e o ponto B, calcule a distância entre eles. Como é que eu faço para calcular a distância entre dois pontos num gráfico? Só que não tem gráfico aqui, tá? Ele só pede para calcular a distância entre o ponto A e o ponto B. Mas é a mesma coisa se tivesse um gráfico. De um ponto até o outro ponto. Como é que eu vou fazer isso? Se tivéssemos um gráfico, eu vou deduzir, tá? 2 e 6, o ponto seria 2 e 6, seria aqui em cima. O 7 menos 6 seria aqui embaixo, mais ou menos, né? Seria um ponto bem longe do outro. Mais ou menos isso, ó. Ponto A e ponto B. Qual a distância entre eles? Como é que eu faço isso? Bom, se tivermos o gráfico, é só fazer uma linha reta que eu quero achar a distância. Para calcular a distância, eu vou fazer um triângulo, né? Eu vou achar a distância desse ponto aqui, aqui na linha do y, até o ponto A, nós temos os valores de y, né? Que é o menos 6 e o 6. Do menos 6 até o 6, nós temos 12, né? São 6 para baixo, 6 para cima, vai dar 12. Então aqui mede 12, esse tamanho aqui. E esse tamanho aqui, nós temos certinho aqui na reta do x, que vai do 2, aqui, x2, até o 7 aqui, x. Do 2 até o 7 vai 5 números, então esse tamanho mede 5. Mas como é que eu faço isso por cálculo mais simples? O gráfico parece complicado. Existe uma formulazinha para isso. Triângulo equilátero se calcula com Pitágoras. Então, formulando a fórmula, vamos calcular a distância, né? Que eu quero achar do ponto A até o B. É a distância ao quadrado igual Pitágoras, né? O lado maior igual aos outros dois lados que são chamados catetos, que é este e este lado. Eu não sei os tamanhos, eu calculei porque eu desenhei, mas sem cálculo. Eu tenho ponto A e ponto B. Para achar esse ponto aqui, eu poderia fazer y menos y. E esse aqui, mesma coisa, fazer x menos x. Então a gente faz x menos x para achar um cateto, que é esse de baixo. Para achar esse de pé aqui, que é desse tamanho do y até aqui, eu vou fazer o y menos o y para achar. Eu não coloquei y1, y2 ou y0, y1, porque não importa a ordem, tá? Se vocês acharem livros em algum outro lugar, vai aparecer x1, x2, y1, y2, ou x0, y0, alguma coisa assim. Eu coloquei assim. Então o lado maior igual a um cateto mais o outro cateto, todos ao quadrado. Esse d ao quadrado, a potência 2, passa para cá, ela fica em forma de potência. Daí essa fórmula aqui é a fórmula da distância entre dois pontos, sem fazer desenho. Tá? Vamos até apagar isso aqui. Eu sei que alguns não gostam muito de gráfico, né? Então, usando essa fórmula aqui, sempre pediu distância entre dois pontos, aplica essa fórmula aqui, ó. Então é a distância entre x menos x. Lembrando que nos pontos, ponto A e ponto B, é sempre xy, xy. X menos x, 7 menos 2. E se eu fazer ao contrário? E se eu fazer 2 menos 7, dá certo? Sim, pode inverter que vai dar a mesma resposta. Y menos y. Posso fazer esse menos esse ou esse menos esse. Só cuidem os sinais. Esse é menos 6 e esse menos é menos o 6. Eu fiz esse, tá aqui, menos esse aqui. E no meio é mais. Isso tudo numa raiz quadrada. Só aplicar a fórmula para calcular a distância entre dois pontos. Simples. 7 menos 2, 5 ao quadrado. Menos 6 menos 6. Se eu devo 6 e devo 6, eu estou devendo 12. Menos 12. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25.
12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144. Lembrando que sempre que for ao quadrado fica positivo, porque é menos com menos dá sempre mais. Somando os dois, 25 mais 149 fica 169. Então a distância é tirando a raiz, que é 13. Então a distância entre dois pontos aqui vai ser 13. Entre o ponto A e o ponto B é 13 unidades de medidas.